Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você assistir aqui esse vídeo. Eu desejo saúde, desejo tudo de bom, que a gente possa viver dias bem melhores, né? Que a gente possa resolver toda essa questão, essa loucura que a gente tem vivido neste país, mas também em todo o planeta Terra, que está precisando do nosso olhar afetuoso, do nosso cuidado, né? Então, cuidemos uns dos outros, umas das outras e uns dos outros, né? Essa é a Casa da Aurélia. Eu tenho muito prazer de receber aqui sempre pessoas especiais, pessoas maravilhosas, para uma conversa, um bate-papo. E durante esse tempo tem sido muito importante para mim, particularmente, fazer esses encontros, porque é o que nós temos para hoje, né? Assim, e estou muito grata a Roberta Bonfim por estar abrigando aqui na Lugar de Vistas essa casa. Então, eu estou com o coração assim, um pouquinho apertado, que parece que a gente vai dar um tempinho, mas é assim a vida, e vamos nessa. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. Nas asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida de sei lá, a pele preta e a minha voz, na avenida de sei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo, eu sou e vou até o fim cantar. E essas mulheres que vão chegar aqui agora são mulheres que, com certeza, elas, assim como Elza Soares, vão cantar até o fim. Adna Oliveira, Roberta Caia, cheguem, meninas! Oi. Bem-vindas, bem-vindas. Uma recepção dessa é para entrar chorando, menina? A pisciana já começa a se derreter aqui. Pisciana! E você, Roberta? Qual é o seu signo solar? O meu signo é Leão. Uau, eu não pareço tanto leonina ultimamente. Eu tô mais ali para os meus ascendentes. Qual é o seu ascendente? E o teu ascendente? Meu ascendente é em Touro. Meu ascendente e minha lua são em Touro e minha Vênus é em Virgem, ou seja, só são coisas de terra, né? Eu acho que isso me dá um equilíbrio, mas o Leão é muito forte, gente. É um negócio que tá agora, eu não sei, é uma coisa muito louca. Apesar de eu não entender muito de signos, mas essas coisas eu sei. Mas a gente vai observando como é que a gente funciona, como é que a gente se comporta, e quando você faz uma ligação disso com algumas palavras que a gente escuta acerca, né, dos signos, aí a gente vai identificando, parece que tem a ver, sim, né? Sim. Olha aí a pisciana, né, que é... Água, eu sou água também, só que minha água é aquela água... estranha, né? Escorpião, então é um negócio assim meio esquisitão. Mas dá certo, né? Dá certo conviver.
Dá demais. Adoro leoninos e piscianos, imagina. Mas enfim, nem sei porque que a gente começou por esse caminho, mas é porque a pisciana puxou, que ela está chorando. Mas olha só, eu resolvi começar aqui, eu nem estava lembrando direito, será que eu lembro da música, gente? Que é Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, né? Porque essa música me lembra muito vocês, assim, eu amo, eu tô louca pela Elza, eu sou fã da Elza, eu já cantei essa música e tenho muita vontade de cantar muitas canções do repertório da Elza, mas eu também identifico vocês dentro desse mesmo lugar, né, assim, dessa relação, não sei se já vi a Roberta, mas a Adna cantando, acho que essa energia também que a Elza Soares traz, ela é... Ela é uma grande representação, né, da nossa arte. Então, eu sou muito grata a vocês de estarem aqui hoje, para a gente poder, né, trocar aqui umas palavrinhas, algumas coisinhas da nossa vida. Vocês, especialmente, estou aqui para escutá-las. Né? Roberta, são duas artistas incríveis, que transitam aí por várias linguagens, né, artísticas, a música fazendo esse elo, né, muito bacana. Adna não ela, bom, não posso nem dizer isso, não é daqui, que é isso. Ela é daqui, sim. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para cá já há bastante tempo, né, e vem numa trajetória muito interessante, né, porque eu fiquei assim, gente, quando eu comecei a ver a Adna, né, ali, cantando, e ali se juntando com outras mulheres, cantando, eu disse, gente, quem é ela? Quem é essa mulher? Que coisa mais interessante, mas que energia, que coisa boa, né? Que bom ouvir, ver. Roberta Caia, né? Que é outra geração. Nós estamos mais próximas, né, Adna? Roberta é mais jovem e tudo mais. Mas ali também, né? Ali junto, vocês são parceiras também. Eu tive também o prazer enorme de estar no mesmo palco que a Roberta. Fiquei super feliz, ela me tocando, super linda. Né? Sou fã de vocês, viu, meninas? E, Caia, você é daqui? Eu sou daqui da Sapiranga. É uma periferia daqui de Fortaleza, que fica perto da Sabiaguaba. Maravilhosa. Da Messejana, do Edson Queiroz. Então, assim, e aí eu moro, assim, aqui há 28 anos. E meu avô mora aqui há 95 anos. Uau, meu avô, que tudo. E aí é uma geração só da minha família, né? Um terreno dentro desse território. E aí a maioria... E assim, uma coisa que eu tenho percebido nas minhas andanças pelo bairro, né? Porque tal hora é o que eu posso fazer dentro desse contexto da pandemia, né? De andar pelo bairro, e eu percebi muito que aqui tem muitas famílias, tipo assim, são pessoas que têm o mesmo traço, são pessoas que são filhas dos primos, das amigas, é um negócio assim muito interessante de se ver, né? E eu não vejo isso em todos os lugares, né? Então, para mim, eu sinto muito essa coisa familiar dentro do meu bairro, né? Mas, sim, eu sou daqui. Tudo isso só para dizer que eu sou daqui, gente. Eu já sou daqui. Que ótimo. E Adna, como é que foi passar a ser daqui? Né? Você que veio ali do Rio de Janeiro. Então... Como é que foi essa adoção, né? Antes de te responder, deixa eu te falar que você falou tanta coisa tão linda. E, mulher, eu sou sua fã. Não sei se eu já tive oportunidade de te dizer isso, mas eu me lembro de uma ocasião em que eu assisti você no Porto Iracema das Artes. Eu estava começando a frequentar a escola Porto Iracema das Artes, e foi na época que você estava fazendo um trabalho com
o Erivan Produtos do Morro. E eu fui assistir uma apresentação tua que aconteceu ali no pátio. E eu fiquei maravilhada. E tem uma música sua que, olha, desde essa época eu digo, eu ainda vou encontrar um momento para eu cantar essa música. Ai, que é Eu Sou Louca. Ele precisa. Ele queria ser santo. Gente, essa música, ela me toca de um jeito que é um jeito muito transcendental, porque eu já tentei usar a racionalidade para pegar as frases, o que é que te inspirou, o que é que você estava dizendo, eu não consigo. Ela só vem energeticamente para mim com um poder muito grande e faz, obviamente, dentro da minha cabeça, da minha história, da minha construção, várias ligações com várias coisas da minha vida. Mas eu sou louca por aquela música sua. Que bom saber disso, Adna. Fica à vontade. Fica à vontade cantando. Então é isso. Então, como é que foi adotar aqui Ceará, Fortaleza? Como é que foi algo engraçado. Eu estava pensando que você falaria algo sobre isso. Eu estava ali me ajeitando e lembrando como foi que eu paro, porque geralmente de pronto, quando eu imagino a minha chegada, a minha vinda, a ideia de vir para morar no Ceará era uma coisa assim que eu nunca havia passado racionalmente pela minha cabeça. E me arrumando ali, eu falei assim, gente, isso já me veio à mente. Década de 70, eu completei 18 anos, em 1975. A cara da Kai é ótima! Ou seja, eu estou com 64 anos hoje, com 31 anos. Tá, meu bem, tá. Gentileza! 31 anos de Ceará, 31 anos. Né? O meu filho, que eu fiz aqui, nasceu aqui, já vai completar 30 anos em março próximo, né? Do próximo ano. Já trouxe 3 filhas de lá, as gêmeas, de um primeiro relacionamento. Nasceram gêmeas, a Marilyn e a Evelyn, chegaram aqui com 7 para 8 anos de idade, e a Ellen, a terceira, chegou aqui com 6 meses. Ou seja, ela diz assim, para que é esse nome aqui na minha certidão de Rio de Janeiro? Eu não sei, e é a única que ainda não voltou ao Rio, de 31 anos, é a única que não voltou ao Rio. O Hanani, que nasceu aqui, já foi ao Rio, as outras 2 já foram ao Rio, Ellenzinha nunca foi ao Rio. E ela, eu não sei para que esse Rio de Janeiro aqui no meu nome. Então, aí voltando aos 18 anos, em 1975, década de 70, que eu comecei, eu fui, já vai contar um monte de história para poder responder essa pergunta, mas é um jeito, olha só. Eu venho de uma criação... Tem outras perguntas. Né? Então calma, né, Adna? Segura aí, Adna. Ao completar 18 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada nas empresas e tal, foi quando eu comecei a ter liberdade para fazer o que eu gostaria de fazer na vida, aos 18 anos de idade. E aí, eu, com essa coisa da arte, fui atrás do teatro. Ai, meu Deus, eu lembrei ainda há pouco. Que tinha ou tem, olha como é que é a carioca, já não tenho ideia de como é que está o Rio de Janeiro. Na Praça Tiradentes, assisti quem? Quem? Belchior. O primeiro foi Fagner. Década de Fagner de Boina. Gente, foi o primeiro show de um artista assim que eu fui assistir com a minha livre escolha. Eu posso me considerar do jeito de som. Porque apesar de muito moça, nem tanto. Então, mas eu me sinto viva. Mas você é, sim, senhora. Então, eu acho que isso aí era um sinal do universo que um dia eu iria morar no Ceará, porque meu irmão tocava violão e eu juntava com ele e uns amigos, e as músicas que a gente cantava era de Ednardo, era de Fagner, era de Belchior. A minha ligação já existia com o Ceará. Então, eu não sei como é que foi, e sabendo como é que foi, cheguei no Ceará em 1990, janeiro de 90. Olha só, muito bem, muito bem. Vocês têm uma relação com a família muito interessante, né? Você
né, trouxe suas filhas para cá, você teve um outro filho aqui, e me parece que essa ligação aí, a gente não se conhece assim, né, muito próximas, então não sei dos detalhes, mas eu percebi na sua maneira de expressar isso nas redes sociais. E a Roberta já começou falando do próprio avô, que tem mais de 90 anos, mora no mesmo lugar, né? Há 28 anos é isso. Tem uma coisa de chão, né? De estar ali e estar conectada também com a família. Vocês são de gerações diferentes, quer dizer, nós, né? Nós, eu e Adna e Roberta. Como é para vocês justamente isso, né? Esse pouso, né? Esse pisar no chão, né? E eu estou falando de vocês na vida, na arte, e essa relação intergeracional, com as relações familiares, lógico, né? Mas dependendo de como a gente vai desenvolvendo essas relações, a gente passa a ter também com as outras pessoas, né? Assim, vocês percebem aí alguma... Não sei se eu estou... Fala o que vocês quiserem a partir daí. Eu conheci a Adna com a Luísa, né? Quando tu estava tocando com a Luísa, acho que era Pérolas o nome do projeto. A Luísa Nobel, né? Sim, com a Luísa Nobel. Sim. E aí eu conheci muito mais pela questão fotográfica, né? Eu nunca tinha parado para tocar com a Adna. Não conhecia, né? Vim conhecer através da Luísa, que assim, a Luísa a gente já tocava um tempo juntas e tal. E aí eu conheci a Adna através da Luísa, e quando eu conheci a Adna de verdade, eu acho que ela não vai lembrar desse momento, mas a gente teve uma conversa muito, muito bonita, muito boa, né, em que eu meio que me expressei, coloquei toda a minha... Naquele momento também, eu acho que era um tempo de carnaval, também não me lembro, mas foi uma situação muito, assim, muito divisora para mim, né, de entender, de conhecer um pouco da história da Adna, e aí ela me contando, assim, tudo muito fluido, muito normal, como a gente vive, né? E aí ela me contando essa história que ela fala sobre os filhos, sobre chegar aqui, sobre ter toda essa vivência e ser uma mulher cantora, e aí resistindo, né? Todas as pessoas, eu acho que admiram muito a Adna aqui dentro de Fortaleza, né? Dentro do Ceará, justamente por conta dessa Adna que a gente vê, né? Da gente vive, né? E eu já tive esses momentos muito massa de conversar com a Adna, de falar coisas assim bem que naquele momento para mim foi muito, 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 muito importante, né? Eu acho que eu estou começando a me emocionar, então tanta coisa que tal hora assim, que tal hora esse momento nem permite a gente trazer tudo isso mais, porque é tão distante, às vezes parece ser tão distante, né, viver assim em casa e tal, mas eu já tive essa oportunidade de vivenciar muita coisa assim com a Adna e quero continuar, então depois que esse tempo acabar, a gente se encontrar por aí e aprender mais junto. Maravilha. Adna, e você? A tua pergunta ela é muito interessante. Claro, eu vou viajar, né? Você já sabe que eu sou pisciana, então a Roberta já sabe que eu viajo mesmo. Não se preocupe não, que eu dou aquela entradinha para a gente passar para outra pergunta. Pronto, quando for para terra, Adna, terra, tu me chama, tu me puxa. Porque é uma viagem, assim, realmente eu tenho uma ligação muito grande, principalmente com meus filhos. Como eu disse, eu venho de uma... Eu não disse ainda aqui, eu venho de uma educação muito rigorosa, né? Eu nasci em 57, então, na década de 60, em 1967, eu tinha 10 anos de idade.
Então, daí você imagina como isso como as coisas eram muito diferentes, né? E vim de um contexto religioso, pai e mãe evangélicos e tudo mais. Então, e tudo isso colaborou para que para que as cobranças, a educação fosse muito fechada, né, sem liberdade de fala nenhuma, sem liberdade de prática, de ação pessoal nenhuma, tudo era imposto, né? Enfim. E aí, quando eu pari, porque foi assim, eu não planejei ter filhos, pelo contrário, eu acho que por conta de toda essa educação, por conta de todo esse rigor que eu vivia, e dentro de mim tinha uma Adna, que hoje eu descubro que era essa Adna aqui, que já pulsava dentro de mim lá na década de 60, que tudo cerceava e impedia que essa Adna se mostrasse, e então eu pensava, eu imagino que por conta de tudo isso eu dizia assim, eu não quero me casar e eu não quero ter filhos, eu quero ser uma mulher independente. E não era nessa mulher independente da visão de hoje, eu só queria viver uma vida livre, pelo amor de Deus, me deixe ser livre. Né? E aí eu imaginava estudar, eu morava numa periferia lá de Nova Iguaçu, da periferia de Nova Iguaçu. Isso quando a gente saiu do morro, porque eu nasci no Morro do Andaraí, na Tijuca, e quando a gente desceu o morro, meus pais querendo dar um lugar melhor, na visão deles para a gente, o lugar onde os proletariados poderiam comprar uma casa, era lá para aqueles cantos bem distantes. E aí foi lá que meus pais conseguiram comprar um terreno e uma casa, e a gente foi morar lá na Vila Marina, Nova Iguaçu. Então eu queria sair daquele lugar, que era um lugar que não tinha absolutamente nada, não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha ônibus, não tinha escola. Atrasei alguns anos de colégio por conta disso, quando a gente foi morar lá. E aí depois eu vou fazer um link, viu, Caia, com o que você estava falando sobre o nosso papo, que é um papo muito lindo que eu lembro, também foi em relação a isso, a minha vivência lá nessa periferia de Nova Iguaçu, que eu cheguei que era um lugar, né, descampado, que eu não tinha ninguém e tal. E aí, como eu dizia que não queria ter filhos, pari. A vida foi, a pessoa blá, 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 engravidei, tinha mãe solo, não tinha esse nome, né, meu povo? O buraco era bem mais embaixo, né? E aí, no mês, eu já estava com 23 anos de idade, trabalhava e tudo mais, mas isso ainda era uma questão muito grave, muito séria. E aí, assumi essa gravidez e tal, mas ainda morei com o pai delas durante uns meses, mas aí não deu certo mesmo. E eu queria dar liberdade aos meus filhos. O meu projeto era, já que eu vou ter filhos, meus filhos vão ter liberdade de falar o que bem entenderem. E eu acabei com isso, Martinha. Me permita te chamar de Martinha. Por favor, fica à vontade. Isso, eu acabei tendo. Há pouco tempo a gente começou a ter uma conversa, porque os filhos já estão todos adultos, né? Que às vezes eu acho que eles sentiram falta de um pouco de mãe, porque eu quis ser muito amiga. E quando eu digo isso, eu volto na minha criação, porque eu sou a mais velha de 4 irmãos, eu sou a mais velha, a única mulher. E eu digo sempre, eu vivi entre 3 irmãos, homens, meu pai e a minha mãe, que era um macho. Minha mãe só gostava de disputar o negócio com os irmãos dela, que carregava o feixe de lenha mais pesado lá no Morro do Andaraí, quem carregava mais lata d'água na cabeça, subia dos morros do Andaraí, e ela só gostava de capinar, e com isso ela plantava, e ela gostava de fazer as lagoas para os patos que ela criava, ela pegava o cimento, fazia massa. Então já vem daí, né? Essa tua sede de autonomia, né? Tem talvez, né, uma herança aí que vem da tua mãe, né? Embora a educação te cerceava e tudo, mas tem coisa que a gente não consegue segurar, né? Assim, isso aí estava em você. Como é que isso daí, né? Essa herança aí você vai para os seus filhos e que você quer liberdade para si, mas também para os seus filhos, para que eles não passassem, né? Pelo que você passou desse cerceamento, né? Mas eles te trouxeram para cá?
Foi essa conversa, foi essa abertura com os seus filhos, assim, que te trouxeram para o Ceará? Foi a igreja. A igreja. Meu irmão caçula. Meu irmão caçula tocava violão. Isso tentando encurtar ao máximo a história longa. Meu irmão caçula tocava violão e fazia parte de uma igreja. Então a música também já vem de antes, né? A música, ela não é de agora, embora... Eu acho que aí é legal ver, né? Assim, como é que a carreira começa, mas a música entrou antes. Isso. Porque a família toda, meu pai regia coral da igreja, eu cantava no coral da igreja, eu recitava, minha mãe fazia eu recitar poesias na igreja, eu fazia parte do teatro da igreja, igrejas pequenas, periféricas, de trabalhadores formais, mas desse movimento de música. A igreja sempre nessa instituição, né? Porque assim, tu fala da igreja, mas tá hora... muitos artistas e muitos cantores e cantoras, né, assim, internacionalmente falando, começaram nessa instituição, né, porque eu digo instituição porque eles reivindicam muito, né, essa coisa de mudar as pessoas, mas agora não é nem sobre a igreja em si, ou sobre o que ela fala, né, mas sim sobre essa questão de trabalhar essa fé, né, e aí trazendo todos os elementos que fortalecem a gente ficar ali naquele espaço durante um tempo. Eu também comecei na igreja. Foi um momento, assim, muito massa na minha vida, apesar de toda a repressão, né? Mas, sim, foi um momento de grandes aprendizagens, assim. E aí conheço pessoas que eu já convivi nas igrejas, aí tem pessoas que não falam comigo, aí tem pessoas que... É uma coisa muito louca, sabe? Que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Porque é um espaço, você falou da instituição e do que acontece, mas é um espaço de encontro, né? E aí você vai encontrando, como você falou, encontrando pessoas, e ali vão nascendo coisas, né? Sim. É muito massa. E a Adna fez foi impulsionada também por essa relação dela com a igreja, né, Adna? Mas me diz aí pra gente, você foi impulsionada aí pela igreja, e como é que você chega aqui? Pronto. Meu irmão caçula tocando violão numa igreja, lá nessa igreja que meu pai era, atenção, pastor. Ainda tem isso também. Punk. Então, aí tinha um casal de cearenses que morava lá, um casal novo, que tinha já 3 filhos, e conheceram meu pai. E ele estava numa fase de alcoolismo muito forte. Aí, geralmente, as pessoas, né, quando estão assim, no momento assim, buscam, né, esse caminho para tentar se encontrar e dar um equilíbrio, um certo equilíbrio na vida. E nessa ele encontrou lá a igreja onde meu pai estava. Tornaram-se muito amigos, a ponto de, com o decorrer do tempo, ele também fez lá o seminário e se consagrou pastor. E depois que ele se consagrou pastor, pastoreou 2 igrejas lá, uma em Nilópolis, no Rio de Janeiro, na Baixada, e uma na Barra do Piraí. Depois ele volta para o Ceará. Quando ele volta para o Ceará, ele vai para a igreja do Carlito Pamplona. E aí tá. Então ele veio para cá e você veio nessa mesma época? O casal de cearense vem. Aí o pastor chega na igreja dele e fala assim: eu preciso de alguém que toque violão, porque eu não estou encontrando alguém que dirija a música da igreja. Eu vou chamar Odílio. Odílio tinha 19, 20 anos de idade, veio. Odílio namorava uma menina há muitos anos, precisava trazer a menina, mas aí tinha que estar casado, né? Vem minha mãe, a mãe da menina para o Ceará. Na igreja, adoro minha mãe. Aí chamam minha mãe e meu pai, que ainda era vivo nessa época, para tomar conta de uma congregação lá no Jardim Iracema, que tem essa coisa, né? Tem as igrejas, tem essa coisa das igrejas e as congregações, né? E aí foi meu pai, minha mãe, meu pai vieram para cá. Meu pai. Foram para redenção. Eu contei errado para saber quando é que ela chega. Porque eu ainda contei errado. Eles foram para redenção. De redenção foram para Jardim Iracema. De Jardim Iracema eu fico doente, pego dengue lá no Rio, mamãe vai no Rio, e aí fica uma situação precária, ruim pra caramba. No terceiro casamento, e aí não sei o que, eu sem rumo na vida, eu estava completamente sem rumo nessa época, e aí por conta da visita da mãe lá no Rio, você não quer ir para o Ceará? Eu para o Ceará? Oi? Sim, eu não tinha perspectiva, não tinha ideia, não tinha nada, né? Aí a gente alimentou aquilo, vamos.
E foi assim, eu conheci em 89, e aí em 90 eu vim de mudança. Cheguei no Ceará. Muito bem, chegou no Ceará. Que maravilha, que maravilha. A Roberta nunca saiu lá de Sabiaguaba, né? De Sapiranga. Pelo visto. Desculpa. Isso. Sapiranga, as pessoas confundem muito, porque é muito perto. Não, é verdade. Foi a mente fez um trocadilho. Sim, sim. E aí eu estou aqui pensando, porque vocês são duas mulheres que de periferia, quer dizer, de periferia, né, que moram ou têm uma relação com a periferia da cidade, né, são artistas, são negras, né, e eu comecei cantando a música da Elza porque eu acho que tem muito a ver com o universo, né, nosso, né, eu também tenho a minha parte negra, embora eu esteja atualmente num movimento de reencontrar minha ancestralidade indígena, mas não dá para a gente ser, né, só uma coisa aqui nesse lugar onde estamos, né? Sim. Então eu fico pensando aí nessas mulheres, né, avançando, né, na vida e ensinando artistas. Como é que é isso para vocês, assim? Fala um pouco, Roberta, e depois a Asna, por favor, assim, porque eu imagino que é uma travessia. Por mim, eu sei disso, da população de pessoas negras consideradas pardas ou indígenas, né? A gente sabe o que é ser quem a gente é dentro dessa sociedade, né? Ainda mais sendo artistas e querendo liberdade e autonomia, sendo pessoas criadoras, autoras, e tendo que lidar também com o universo de outros indivíduos, né, que já vem no lugar de um certo privilégio, de achar que, né, que a gente segue eles, né? E não é bem assim, né? Então, como é que é? É uma situação muito assim, né? A gente vê, né, que toda essa questão do racismo atrelada com todas as violências que a gente percebe, né, que existem, né, que são tão ruins para a nossa compreensão do mundo, né? E aí, dentro disso, pensar que tal hora, dentro dos meios de comunicação em si, ou em algum lugar que tenha muito acessos, né? Eu falo do meio de comunicação porque eu acho que é uma das formas que a gente mais consegue consumir, né, a arte e cultura. E aí eu falo arte e cultura, as pessoas que têm acesso a esses meios de comunicação, tal hora a gente foi ver uma mulher negra na televisão, sabe, há um tempo, e tal hora a gente só via mulheres e homens negros nesse lugar de serviçal, né, e assim, ser uma pessoa negra dentro da comunidade, sem ter essas referências, né, eu digo, dessas referências que as pessoas mais têm acesso, que é a televisão, né, a internet em si, mas aí não ter essas referências e pensar que eu acho, e aí uma coisa que vem muito para mim, né, que antes eu não pensava dessa forma, mas o fato de ser referência dentro da onde eu vivo, né, da onde eu tenho esse contato mesmo com o território, ser referência para mais meninas e meninos, né, negros e negras, LGBTs, mulheres, dentro da comunidade isso é muito forte, né? Então aí eu já saio de uma perspectiva de que muitas vezes é recorrente, né, de que a população negra é a população que está mais encarcerada, óbvio, a população negra é a classe que menos ganha, né, disso tudo, mas a população negra, dentro de todas as instâncias e civilizações, né, fomos nós, né, fomos os nossos ancestrais que fizeram essa terra, praticamente, né, juntamente com outras pessoas, mas, assim, saber que a nossa história, hoje em dia, é marcada por essa questão da escravidão e tudo, não faz com que a gente não possa construir outras histórias, né? Que muitas vezes a gente só é lembrada num dia da consciência negra, né? Só é colocada, minha mãe passando aqui atrás, só é colocada nesses lugares. E aí
pensar que também podemos ser essa referência, né, dentro do bairro, olha aí, ser referência dentro do bairro, de trazer... e aí também mexer com o que também está ali naquele lugar subjetivo, né, que muitas vezes a gente... e aí eu estou falando uma coisa, gente, que tal hora é bem subjetiva também, né, e aí é uma coisa das minhas vivências enquanto uma mulher negra dentro dessa comunidade, que é a Sapiranga, né, em que aqui não se tem tanto esse espaço de arte e cultura, né, então estar dentro dessa comunidade sendo uma mulher negra e trazendo todos esses elementos, né, que a gente vem construindo, né, e vem colocando dentro da nossa caixinha geracional, né, isso é muito massa, né? Apesar de a gente ver muito que a questão do acesso, muitas vezes a gente não tem esses acessos, né, mas de trazer, de possibilitar esses acessos, e aí cabe a gente entrar nessa rede, né, de apoios entre si. Eu acho que esse espaço, ele é muito sobre isso também, né, de chegar e bora conversar, bora se encontrar, mesmo que por aqui, né, gera essa encruza, gera esse momento muito, muito forte, né, que a gente precisa, sim, nesse momento, mas que também é importante a gente pensar que tem muita coisa que ainda podemos fazer, né? Sem pensar, óbvio, a questão da violência é algo muito pesado para a gente vivencia isso diariamente, cotidianamente. Diariamente, né? Historicamente, mas também pensar que a gente também constrói uma história diferente, sem essas marcas, né? Mesmo que a gente tenha muito essa marca, né, que tal hora é algo que pode ser... A despeito das feridas, né, assim, como é que eu faço, como é que eu ativo também em mim essa potência da cura, né, da autocura. Exatamente. E como é que eu atravesso isso com esse meu poder de ser co-criante desse mundo, né, também. Eu penso muito sobre isso, sabe, Caia? Eu fico falando Caia, né, no sobrenome, por causa da Roberta, que também é Roberta, aí para... Mas olha só, Adna, e você, Adna, assim, a tua visão, né, a tua experiência como uma mulher negra que vem de um lugar que é de uma periferia e chega aqui na cidade, e atravessa, faz toda essa trajetória que você vem fazendo, né, assim, tem uma educação assim, tem uma igreja lá, tem não sei o quê, e você com esse desejo, essa ânsia por liberdade, né? Então, como é que foi chegar até aqui? E também tem uma coisa que eu estou querendo puxar, que é o fato de vocês duas, por exemplo, fazem parte de um coletivo muito legal, né, as Mulheres Pretas, né? Então, como é que é estar juntas, né, nessa caminhada aí, criadora? Sim. Eu acho que essa relação, a forma como eu interpreto, estar com essas meninas, né, é isso aí, esse grito aí é forte. A gente é esse Brasil que não os retratos, né? A gente é esse Brasil, né? Então, e aí como essa música bem diz assim, eu acho que uma das coisas que me abençoa e poder transitar com essas meninas, e é interessante, eu não sei, obviamente, da parte delas, mas da minha parte é uma coisa tão natural, ela é tão... ela não tem hierarquia,
E me volta, inclusive, quando você me pergunta a minha relação com meus filhos. Eu dizia para eles assim, não quero que me chame de senhora. Não vem com o negócio de mãe, senhora para cima de mim, não. Porque senhora não significa nada para mim. Eu quero respeito, você me respeite. E também essa relação aqui, intergeracional, né? Assim, como que você se junta com as meninas que são mais jovens e elas com você, nessa troca, né? E é legal você falar da história da hierarquia, porque às vezes acontece, às vezes não, é muito dominante também essa história de toda a vida que tem uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, para fazer alguma coisa juntas, né? Assim, numa parceria de algo, parece que essa hierarquia vem até meio que subliminarmente, até quando não é muito falada, né? E, enfim, tem uma coisa aí para a gente compreender, né? Como é que a gente está no mesmo lugar de troca, né, de coautoria. Pronto, eu suponho, mas aí tá a Caia aqui como testemunha, o universo fez uma pegadinha comigo. Então, tá aqui Caia, que pode me corrigir onde eu pecar, tá, Caia? Mas eu acho que, além de eu já ter, por conta de tudo isso da forma como eu fui construída e como eu desejei criar meus filhos, sem essa hierarquia, sem essa pressão e com liberdade de acesso de um ser humano para outro ser humano, isso sempre eu disse para eles, são as histórias, as vivências, as experiências, e aí como a música que a Roberta Bonfim bem colocou, esse apagamento. Então, isso me deixa, eu chego aos 64 anos de idade, encontro Caia, estava com 23, 24, me parece, talvez quando a gente se encontrou, que começa a contar histórias de lá de onde ela mora, coisas muito iguais, muito parecidas com as que eu vivi. Porque lá em Nova Iguaçu, aos 15 anos de idade, quando eu me descobri na comunidade, que a maioria das pessoas mais velhas que eu não sabiam ler, e eram a maioria negras, e eu desejei e pedi meu pai que fizesse carteiras para eu dar aula de alfabetização. Naquela época era o programa de alfabetização Mobral, e eu dei aula, de repente a sala da casa do meu pai e da minha mãe, eu tive que dividir em 3 turmas, porque começou, e era um lugar distante, não era um lugar povoado, era um lugar, como eu disse, de pessoas que moravam distantes, e eu preenchi 3 salas. Quando Caia começa a me falar sobre como é que ela lidava com a comunidade dela, e como é que gente, a identificação foi. Então, e é essa identificação. É uma identificação de alma, é uma identificação de história, é uma identificação de, gente, nós estamos vivos, e se eu estou aqui viva, eu cheguei em Fortaleza sem nunca imaginar ter vindo, encontro Caia, que nunca imaginei sonhar na vida, e a gente está aqui trocando essas experiências, algo tem um significado muito importante nisso, e vamos nos jogar nisso, nada mais importa, nada mais me interessa, é a coisa da divisão entre os seres humanos, porque isso é algo que é tão... Porque parece, quando a gente sente isso tão fortemente na pele, e dentro, né, na pele, dentro da alma da gente, parece que é tão fácil, e a vontade, o desejo ardente de você chegar para as pessoas, gente, isso é fácil, se relacionar com todo ser humano. Né? Dá certo. É possível, não é só possível, é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para isso. Por que eu tenho que saber o sexo, a cor, o nome da rua, qual o bairro que você mora, qual a marca da calça que você usa, se você tem geladeira na tua casa, nada disso me importa. Porque não é disso que se trata a nossa vivência nesse plano, nessa terra. Então, eu suponho, Marta, que seja um pouco disso, sabe? E, obviamente, com toda a história de Elza Soares, como você colocou, que é uma das, eu acho que é a maior referência da minha vida, e, obviamente, artisticamente também, me faz... o destino, a vida, o universo me faz entrelaçar entre essas comuns, as minhas comuns, sejam elas, eles ou eles, não importa, sabe? Então eu fico, ao mesmo tempo que eu fico nessa ânsia, porque a vontade de dizer para as pessoas que isso é possível, que essa vivência, que essa convivência é possível, eu também
Dói saber que isso não existe, dói a gente ver e ouvir as violências, as discriminações e tantos horrores que a gente tem visto. E eu fico muito feliz quando dá certo, quando eu estou com elas, que a gente está sentada, que a gente começa a conversar, e eu não meço palavras, eu não estou preocupada que tipo de palavras, e eu imagino, aí a Caia tem que me corrigir, que elas também se sentem muito à vontade. Não importa o que... Eu falava isso para meus filhos. Esse negócio eu não podia falar cocô na minha casa, eu tinha que falar fezes. Então, entendo isso. Não me importa qual o tipo de linguajar, seja o linguajar da alma, se conectou com a minha alma, falou com a minha alma, tá bem recebido, tá bem abraçado. Participando desse momento histórico da mulherada de samba. Esse é um momento muito significativo para todas nós mulheres, não? Muito bom estar nesse momento, vivenciando esse momento com você. Obrigada, Milton, Michele Milton, obrigada, madrinha Marilene, obrigada essa mulherada toda aí, musicista maravilhosas. Vamos lá de Alda Soares, né? A gente vai fazer uma homenagem à nossa negra, mulher, resistência pura. Perdi um brinco. Então, a Elza Soares, muito forte, mulher guerreira.
Agora, minhas amoras, né, são duas artistas com toda essa gana, né, pela vida e por essa relação, né, com as outras pessoas, que é muito bacana, né, muito bacana e muito forte, muito poderoso tudo isso, né, e criar juntas, né, construir um mundo juntas é uma coisa muito maravilhosa, né. Então, assim, eu não sei se a gente vai ver alguma coisa, não sei se a gente tem aí vocês juntas no palco, não sei, quem sabe, né? Mas, assim, fale um pouco mais sobre esse lugar da criação, esse lugar da arte, esse lugar de estar juntas criando algo que é beleza, que é força, que é tanta coisa, né? Isso, né? Sobre isso. Né? E o que vocês andaram fazendo recentemente, assim, nesse grupo que eu falei, eu não sei nem, não disse o nome, né? Porque eu não me lembro agora, vocês vão falar. Essa programação que vocês estão fazendo agora, que é com mulheres, as mulheres pretas, as mulheres de música, né? Acho que toda semana vai ter uma programação, acho que sarau. Júlio das Pretas, vai ter um sarau lá, Júlio das Pretas. É o Júlio das Pretas, né? Então, essas mulheres pretas juntas fazendo arte. Então, é isso. Fale um pouco desse lugar onde vocês se encontram, que é esse lugar da arte, do palco, da criação. Pode falar. Eu acho que tu falou mais sobre o que tá rolando agora, né? Eu não estou nessa programação. Não necessariamente, né? Eu citei essa como uma das possibilidades, mas vocês duas vêm de experiências, inclusive, outros... Negra Voz, Café Cultura, Roda das Minas. Exato, Selva Beat, por exemplo, que é um monte de mulher bacana, né? Bando de artistas incríveis. Enfim, também eu estou falando da arte, né? Como esse lugar de criação. E aí eu me lembro, por exemplo, vocês, a Asna com a sua experiência com teatro e aí a música, você que eu acho bacanérrimo, adoro isso também, gosto de experimentar, de entrar nesse universo da sonoridade, do som, né, do universo amplo, maior, que é de onde a gente vem, de fato, né, esse som cósmico, né, e aí eu vejo suas experimentações e adoro, né, assim, também, e desde a música, canção, como o som experimental, a música experimental, a descoberta desses sons que nos rodeiam, que nos habitam, e com os quais, né, que se tornam matéria-prima da nossa, né, do nosso fazer, da nossa criação. Então, é meio aí nesse lugar. Que a Caia é o lugar da Caia, fala da Caia, e eu sou fã do trabalho dela. Vai, Caia. E é cantora, autora, né, canta, compõe, investiga, é musicista. Ela dá lá no centro Bom Jardim. Eita, é muita coisa, gente. Agora é tanta coisa. Escolhe uma. Senão a gente não termina a live e a gente não conversa. Pois é lindo. É muita coisa, fazendo muita coisa. Eu acho que tal hora eu me meto para fazer um monte de coisa e eu fico, meu Deus, que loucura. E aí tocar com a Adna, né, e com as meninas no Negra Voz sempre foi muito incrível. Mais pela questão da potência de todo mundo ali, cada uma tem um segmento diferente, e poder unir isso foi muito lindo, assim, né? E aí também com as meninas do Selva Beat, né, da Roda das Minas, no Café Cultura, e aí sempre é muito massa estar nesses rolês, né? Eu sou dessas que gosto muito de ficar nesses rolês, né? Mas aí agora eu tô meio que trabalhando, e está sendo muito massa, né, poder viver uma outra perspectiva do ensino da arte, da cultura, dentro das você instâncias.
Você é educadora isso, também, né? Sou arte educadora. Arte e aí, educadora. Eu sou coordenadora do programa de música do Centro Cultural Bom Jardim, que é uma instituição assim incrível dentro do Grande Bom Jardim, né? E agora, não só dentro do Bom Jardim, né? A gente vê esse ensino mais à distância e também de pessoas de outros bairros, de outros municípios, de outros estados, assim, chegar e querer estar nesse espaço. É muito bom, é muito massa. Mas, assim, é muita demanda também. Você se organizar, né, a rotina organizada para manter tudo bem direitinho. Mas, assim, estar nesse espaço é um lugar assim, muito sonhado por mim, né, porque eu tenho muito esse sonho de construir, de ficar nesse empreendimento, porque eu acho que tal hora é um empreender também, de tornar o espaço um lugar de ensino, de arte, de cultura e de compartilhamento de tudo isso, mas também nesses sons na minha cabeça, que tal hora são muitos sons, né? E aí tal hora se mistura com o cotidiano, com a questão de você estar na frente de um computador trabalhando, e aí isso me traz uma memória muito distante de quando eu assistia os filmes futuristas, e umas coisas futuristas, e vinha essa imagem, e aí tal hora você fica, nossa, tô aqui. E essa conexão que você faz com esse futurismo, digamos assim, com essa relação com uma tecnologia outra, né, assim, o computador, os programas, plataformas, e o chão, a árvore, o lugar onde você habita, que é esse lugar, muito, muito interessante. Mas eu quero muito que a Gaia, olha, o ato falho, Gaia. A Gaia. Que é justamente isso, que respondendo a essa questão, que nem foi uma questão, né, foi uma viagem, né, assim, perigosíssima para uma pisciana, mas então eu vou puxar uma coisa mais concreta para você, né, ficar no entorno dela, que é Gaia. Esse show tão incrível, tão maravilhoso, queria vê-lo, né, assim presencialmente, e que também reuniu tantas pessoas e tem sido agora um momento muito, muito especial, né, assim, e até porque isso está falando desse chão maior onde nós estamos, né, toda essa questão relacionada ao risco, né, que a humanidade toda está vivendo, né, com um planeta muito, muito devastado, violentado. Né? Então você vem com Gaia. E aí? Gaia foi uma exigência, uma cobrança do universo, você veio de mim, uma cobrança carinhosa. Ele não veio com dor, não veio com amor. Em 2019, Magda Maia, que é ambientalista, que eu a conheci no Coral Vitrola Nova, me chega no meu direct e diz assim, Adna, está vindo um festival, um evento para Fortaleza chamado Virada Sustentável.
já rola no país, em alguns estados, e vai pela primeira vez será apresentado em Fortaleza. E eu pensei muito de você concorrer a esse edital, Virada Sustentável. Eu já havia procurado por ela ser ambientalista. Eu morei 2 anos na Praia do Preá, né? E eu queria fazer as coisas catando o lixo que a galera jogava lá, e eu recorria a ela em alguns momentos, mas era uma relação bem distante. E aí, quando ela me virava sustentável, tá, mas aí ela vem aí belisca, porque ela vira e fala assim, eu acho que seria interessante, pelo teu repertório, você entrar com a ODS 5 da ONU, porque é questão de gênero, e o teu repertório tem muito a ver. Aí eu ainda não tinha me conscientizado, sabe? Parei para olhar diante dessa fala, meu repertório, bomba, né? Claro, né? Os assuntos não dá outra, quem vem em seguida, quem vem aqui, não dá outra, né, Caia? E a gente já tinha feito várias músicas, né, nessa pegada. E aí cara, vou lá. Aí eu li, e até um certo momento, a coisa era meio confusa na minha cabeça, né? Sustentabilidade, meio ambiente, questão de gênero. Como é que eu fazia esse link? Que até então, me lembrei que eu vi você numa live justamente falando sobre isso. Isso. Acho que era com ela, né? Se não me engano. Com ela, com a Magda Maia, exatamente. E aí, arrumando, e aí isso era muito em cima, faltava 1 ou 2 dias para encerrar o prazo para a gente mandar o edital. E eu lá no meu quarto, tentando escrever a ideia desse edital, ainda bem que era um edital simples, não era como o da lei Aldir Blanc, era bem mais simples. Eu mesma consegui sozinha desenrolar e comecei atrás do nome. Aí comecei, então, para onde? Perguntar aos filhos. Aí vem o nosso papo do início. Aí joguei no grupo da família. Ei, é um projeto, eu preciso de um nome. Aí cada um deu um nome a Marilyn. Fala, mãe, Gaia. Gaia. Ai, Gaia, legal. E fui atrás, porque eu não sou uma estudiosa das mitologias, né? Conhecia muito superficialmente. E aí vou ler um pouco mais. É isso, Mãe Terra, meio ambiente, sustentabilidade, tarará. Gaia. Joguei, fui aprovada, apresentei e chamei as Ritas, uma banda só com mulheres. Foi massa. A gente desce do palco, meu amor. Quando você desce do palco, o negócio faz assim, bufo na cabeça da gente. Né? Caraca, esse troço da samba, né? Essa Gaia da samba, bicho. E aí eu comecei. Isso começou a tomar mais conta de mim, fui eu. Começou a tomar conta de mim, veio a segunda apresentação no BNB, quando chegou na segunda apresentação, eu falei, cara, tá faltando ancestralidade preta aqui, tá faltando a Gaia da África aqui, nesse negócio. Aí fui atrás de outras músicas, joguei músicas diferentes, e ainda com as Ritas, com as meninas das Ritas, ainda fizemos. Março entrou o lockdown, né? A pandemia estoura de 2020, e aí veio uma outra apresentação online, via Sesc. Aí eu quero falar de amor, mas não era esse amor universal, eu quero esse amor romântico. Eu estava numa vibezinha muito desse amorzinho romântico, embora 64 anos o pessoal não sabe, né? A gente ainda também tem umas coisas, o coração ainda bate, né, meu bem? E brinca, aí eu pensei, brinca, menino. E aí rapaz, como é que eu vou fazer essa ligação de Gaia? Fiz a ligação, chamei Luana Florentino. Luana, que eu amo os cordéis, né? A forma que ela trabalha com texto. Escreva alguma coisa sobre amor. Aí ela fez o texto de amor, lancei. Veio Lê Aldir Blanc, Juliana Tavares, com a Flutuante, que me apoiou nessa parte da escrita do projeto. E aí, pesquisa em cima, pesquisa. Aí eu comecei a achar o caminho disso. Aí eu comecei a achar um caminho que eu percebia que conversava mais com a ideia que eu tinha em mente. E aí chamei Cláudio Mendes, que a gente havia conversado. O arranjador das estrelas, né? Eu me senti chique, né, querida? Você sabe que, viu? A gente teve ideias mais ou menos ao mesmo tempo a respeito do planeta, né? Só que onde aparece o negócio do signo, olha só, ela foi para Gaia, né? Toda essa dimensão que ela está descrevendo, e eu fui para o centro da Terra, que foi as placas tectônicas, né? Aquela coisa, né? Ser bem escorpiano.
Mas que ótimo, viu? Então, e aí vamos, agora vai partindo para Gaia, né? Assim, arredonda aí esse final, porque, infelizmente, meninas, o nosso tempo está chegando lá, está estourando. E tá. Lancei Gaia. Claudinho trouxe uma musicalidade, uma sonoridade que trouxe para o transcendental, que era que aí a comunicação fechou a comunicação. Foi um show de tá levando nem 30 minutos, 28 minutos. E como você disse, eu quero muita gente tem falado, eu quero ver esse show presencial, eu também quero que a vacina, que todos sejamos vacinados, que tudo isso passe. E aí eu tenho muita gente para convidar, para fazer parte, porque eu vejo que tem essa mesma linguagem, que tem essa conexão. Então, e é esse show, é um show que vai ser sempre um show em construção, porque ele fala da vida, ele fala das transformações, ele começa a falar da desconexão da gente enquanto natureza, vendo natureza de fora. Inclusive, eu vi você falando isso na tua entrevista com a Roberta, eu falei, meu Deus, é isso. A gente se coloca de fora e diz, natureza, e aponta, enquanto esquecemos que nós estamos, né, dentro, e ele começa com isso, ele desperta para, olha, nós nos desconectamos, tá vendo a violência, tá vendo tanto apartheid, por que a gente tem selecionado as pessoas, por que está acontecendo tudo isso? Precisamos nos reconectar, e aí cuidar do planeta é cuidar de nós para isso sair e de encontro a quem está ao nosso redor, né? E Gaia é isso, é um show sempre em construção, e um show que vai ser sempre com diversas pessoas, com diversas mãos, sempre de corrente, de união. Como disse a Emicida, se não for coletivo, eu tô fora, porque se não for coletivo, é do sistema. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Se não possuímos o frescor do ar, o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço dessa terra é sagrada para o meu povo. Cada ramo de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na floresta densa. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do povo vermelho. Os nossos mortos jamais esquecem essa bela terra, porque ela é a mãe do povo. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas no sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. E o que ocorrer sobre a terra recairá sobre os filhos da terra. Infelizmente, o nosso encontro está terminando, né? Eu quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês, a Adna, né, por ter topado, né, vir fazer esse encontro aqui, a Roberta, que, assim, Roberta, isso não se faz, chamar a menina praticamente no dia, né, e ela topar é de uma generosidade que eu sei que não é simples, eu não gosto de fazer assim, mas aconteceu. Né? Aconteceu dessa maneira, então eu estou muito feliz dessa conexão ter acontecido, né? Ter trazido você para junto de nós também. Então, obrigada, sucesso. Eu agradeço. Os projetos todos de vocês, de cada uma, em conjunto, em separado, de todo jeito. Gratidões aí. Acalmar, respirar. Fiquem aí com esse som. Sentir. E obrigada, gente. Foi muito bom. O inacabado ser, aprender a salutar e não cair nas armadilhas do caminho. Quando não se puder ver a margem onde pisar,